Você pode procurar num dos lados, entregue sua pergunta, vai chegar aqui, a gente vai oferecer aos nossos painelistas. Acomode-se rapidamente para que a gente possa começar sem o tumulto do trânsito. Ok? Estamos começando. Microfone tem? Ok, nós vamos começar com uma exposição por cada um dos painelistas de 5 minutos dentro da nossa temática, missão e oportunidades. Pastor Valmir vai começar, pois nós vamos passando por aqui, até o Marcelo, para que você possa localizar a sua pergunta dentro dessa exposição. Pastor Valmir. Alô. Pronto. Sair do retorno, fica melhor, né? Então, queridos, quando a gente vai falar sobre missões e oportunidades, a gente precisa ter o conceito do nosso mandato. E a gente começa a pensar de que de onde eu estou, aonde eu estou plantado, eu tenho que começar a ser benção. E quando a gente vai pensar na relação da juventude, dos jovens, na realização da evangelização discipuladora, a gente começa a compreender que há possibilidades e que elas surgem a partir da visão que eu tenho sobre o que é fazer missões. E quando a gente pensa em fazer missões, a gente pensa em algo inacessível, uma atitude para poucos, quando na verdade é um mandato para todos nós. Então, quando eu vou pensar sobre como eu posso fazer missões, eu começo fazendo missões dentro da perspectiva de Atos capítulo 1, versículo 8. Se o texto vai chegar a dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, eu começo a dar uma olhada no texto, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A gente não departamentaliza missões na perspectiva cultural, transcultural, a gente tem o privilégio de servir a Deus, de manter os olhos levantados e enxergar os campos que estão brancos para a ceifa. Eu posso fazer missões urbanas, eu posso fazer missões com grupos específicos, eu começo a fazer missões dentro da escola, eu começo a fazer missões no meu local de trabalho, mas eu também começo a produzir a relação missionária, entrando em contato com os campos, interagindo com o missionário que está em campo, fazendo visita ao campo, mobilizando a minha juventude para estar no campo. Eu começo a dizer, e eu quero encerrar a minha exposição dizendo assim: não existe fronteira e não existe barreira quando você mantém o foco em ser alguém que entendeu a missão que Deus deu a mim e a você. Então nós servimos. Eu era um jovem de apenas 19 anos, nós éramos um grupo de 21 jovens, e nós começamos orando, na primeira igreja batista de Aracaju. A escola bíblica dominical era 8 horas da manhã, e nós chegávamos na igreja às 6 horas para orar por missionários. Dos 21, nenhum deles, os 21, Deus chamou a todos. Alguns foram para a África, como eu, a Marta e outros foram para ser pastor de igreja local, mas nós nos envolvemos. Não tem como você ficar fora da obra missionária, e não tem como você não enxergar a oportunidade se o seu coração está em Deus. E tudo começa quando nós estamos no cenáculo, orando. Sobre nós tem a presença do Espírito Santo, então temos a força para ir. A gente entende que, dentro dessa palavra até do pastor Valmir, que quando a gente passa a compreender que missionário não é só aquele que sai da onde ele está, da sua cidade, e vai para um outro lugar, e passa a compreender que todos nós fazemos parte dessa missão e somos missionários, eu acho que a coisa caminha de uma maneira mais clara. O problema é que a gente coloca uma barreira muito grande, né? Aquele é o missionário.
Eu vejo que todos nós somos missionários a partir do momento que entendemos a missão. Nós precisamos compreender isso. Então, o pastor Valmir falou muito bem a questão da faculdade, por exemplo, a grande maioria que está em faculdade, escola. Se eu entendo que eu sou um missionário, e aí tem o projeto Somos Um aqui, a gente passa a entender que lá na faculdade eu sou um missionário lá. E eu não vou ficar aproveitando talvez um momento entre um intervalo entre uma aula e outra para conversar sobre a menininha nova que chegou no colégio, na faculdade, aquele garoto novo que chegou, mas eu vou começar um relacionamento intencional com ele, com o único propósito de conduzi-lo a Cristo. Eu acho que essa é a grande sacada. Se a gente entender isso, a gente compreende a missão. A gente vai entender que, olha, eu faço parte disso. Ser cristão, meus irmãos, eu falo muito essa frase, não é eu ir ao templo 1, 2 ou talvez 3 dias na semana. Mas ser cristão vai muito além disso, é eu estar lá fora, exercendo de fato o meu chamado, é eu compreender a minha missão lá fora, no contexto da sociedade onde eu estou inserido. Se eu entendo isso, eu vou viver de uma maneira intencional, a convidar ou a levar de uma maneira muito clara, ou a apresentar de uma maneira muito clara, melhor dizendo, Jesus Cristo às outras pessoas. Nós estamos aqui cerca de 900 jovens, é bem verdade que a grande maioria, boa parte não está aqui agora. Muitos inscritos, você já imaginou? Se todos saírem daqui compreendendo a sua missão, chegando nas suas escolas, nas suas faculdades, no seu prédio onde você mora, na rua onde você mora, e exercendo de fato esse chamado, vivendo de fato a grande comissão todos os dias, com certeza nós conseguiremos alcançar muitas e muitas pessoas para Cristo. Na criação, quando Deus formou todas as coisas e formou homens, Ele deu que a teologia chama de mandatos da criação, né? Deus deu um mandato cultural, mandato cultural que é cuidar da terra, cuidar de todas as coisas, deu um mandato social, que é povoar a terra, e deu um mandato espiritual, não como do árvore do jardim, tem um relacionamento comigo, eu estou aqui. Com o pecado nós rompemos, nós não cumprimos esses 3 mandatos, né? Nós não cuidamos mais da terra, nós não cuidamos mais das pessoas, e nós não temos essa relação, quebramos essa relação espiritual com Deus. Mas eu vou falar aqui mais ou menos sobre o mandato cultural, de cuidar de tudo, que Deus falou para nós cuidarmos da terra, e cuidar do outro, cuidar do próximo, e cuidar de tudo que envolve o planeta. E quando Jesus Cristo veio ao mundo para restaurar todas as coisas, Ele veio para poder falar e inaugurar o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. E só que ele ainda não está completo, o reino de Deus ainda não está pleno, mas Ele já iniciou com a vinda de Jesus, quando Ele anunciou que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto. É o que a gente chama na teologia de entre o já e o ainda não. Entre o reino já inaugurado e o reino ainda não estabelecido. E entre esse já e o ainda não, nós temos que ir sinalizando o reino de Deus aqui na terra, em qualquer lugar, né? Seja nesse conceito de missão, de fazer discípulos, de ensinar, de batizar, em qualquer lugar onde nós estivermos, em qualquer contexto da sociedade. Nós vamos ir, por exemplo, para o Ministério Público, e lá nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos nos hospitais, como médico, como profissional da saúde, qualquer coisa, estamos anunciando o reino de Deus. Se nós estamos na escola, na educação, ensinando para as crianças, nós estamos ali anunciando o reino de Deus. Se nós estamos no quartel, como militar, nós estamos ali também anunciando o reino de Deus, como discípulos de Jesus Cristo. As pessoas olhando para nós, falando, este sim é um discípulo de Jesus Cristo, porque ele faz aquilo que Jesus manda. Então esse conceito de missão, ele transcende as barreiras eclesiásticas, transcende as barreiras da igreja e vai para fora. E em qualquer lugar, onde estiver andando. Não é somente, eu vou sair daqui, e eu acho que tem que acontecer, a pessoa sair lá de São José dos Campos, ir para uma tribo indígena, como nós vimos o testemunho ontem. Tem pessoas que têm essas vocações, essa missão, mas nós temos também a missão de ir onde nós estivermos, falando do amor de Deus, falando desse reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está aqui. O reino de Deus é o remédio para toda essa falta de amor, para toda essa falta de justiça, é colocar as coisas no lugar. O reino de Deus coloca tudo no lugar. O reino de Deus cura a injustiça. Então nós temos que, a cada momento, onde nós estivermos, falar sobre esse reino de Deus. Não sair do questão do sagrado e do profano, né? Enquanto eu sou na igreja, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Quando eu saio de lá, eu sou secular. Não tem
que ter separação. No meu trabalho é o meu trabalho, lá não é o reino de Deus. Lá também é o reino de Deus, porque você está lá e você está anunciando o Deus que reina na sua vida. Você está anunciando o Deus que estabelece justiça em todo lugar. O tema desse painel de hoje é meio que um resumo de tudo que a gente tem visto ao longo desses dias nesse congresso. E a gente tem visto que Deus é o primeiro missionário. Ele envia Jesus como missionário, ele envia o Filho. E a nossa missão, qual é a nossa missão? A nossa missão é a missão de Jesus. Eu queria ler com vocês Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus ela é baseada na unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor me ungiu. Então você tem que ter essa unção do Espírito, você tem que caminhar com o Espírito, você tem que orar, não orar apenas para você fazer uma lista dos seus pedidos para Deus, mas orar para você ouvir a voz de Deus. Jesus falava, o Filho nada faz de si mesmo, mas ele faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então você, como missionário, você tem que se colocar diante de Deus, em oração, e dizer, Senhor, usa-me. Missões e oportunidade é o tema desse painel. Você em oração, Deus vai te conduzir para as oportunidades. Deus vai falar com você, fala isso, faz aquilo. Então, por isso que não é uma receita de bolo, por isso que não é uma metodologia, não é uma estratégia para você aplicar, mas significa o princípio de você se colocar em Deus, buscar a unção de Deus e Deus vai te conduzir. Como fez com Filipe, que estava lá em Samaria e o Espírito Santo falou, vai para a estrada deserta. Se ele pensasse em estratégia, ele ia pensar, mas Senhor, aqui tem mais gente, só quer que eu vá para a estrada deserta? Mas ele obedeceu porque estava na unção do Espírito. E a missão de Jesus é proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas. A gente tem falado de evangelização discipuladora e tem falado da importância do relacionamento, mas a evangelização discipuladora tem que ser evangelização. Ou seja, você não pode esquecer de proclamar o Evangelho. A mensagem de boas novas do reino de Deus. A mensagem de que, apesar de você ser pecador, Deus te ama, Jesus morreu pelos seus pecados e você deve receber a salvação pela graça como um presente, sem você receber, sem você poder pagar por isso, e que Jesus ressuscitou e você deve recebê-lo como Senhor. Isso é, bem resumidamente, o Evangelho, e você tem que pregar o Evangelho, senão você prega qualquer outra coisa, qualquer outra mensagem, autoajuda, mas você tem que pregar o Evangelho. E por fim, a missão de Jesus é compaixão e graça. Enviou-me a curar o quebrantado, a libertar o preso, a abrir os olhos dos cegos. É compaixão e graça. Você tem que ter esse olhar de cuidado pela pessoa com quem você está andando, onde você está vendo. Você vai andando na rua, você vê um mendigo. Você tem que se compadecer como Jesus se compadecia e fazer aquilo que está ao seu alcance. Como quando Jesus mandou os discípulos, dá-lhes voz de comer. Mas Senhor, nós não temos, dá-lhes voz de comer. Jesus quer que você se disponha. Senhor, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas o que eu tenho, o Senhor dou. E eu tenho essa compaixão. Então, é isso. É oração, é evangelho, é compaixão e graça, é missão, é ser missionário como Jesus é. Ok. Vamos ver como é que está o nosso tempo agora, que agora nós vamos começar perguntas e respostas. E eu preciso dizer para você que até agora nós só temos uma pergunta aqui. É uma pergunta boa, não é? Mas eu quero estimular você aí, escreve sua pergunta, traz aí para a nossa turma. Nós temos 30 minutos pela frente, nós queremos potencializar para que nesse painel aqui você saia com o máximo de respostas decisivas para a sua vida. Eu queria, antes de passar a pergunta, fazer a seguinte, temos mais uma aqui, fazer a seguinte situação do negócio. Veja bem, Jesus não chamou a gente para ser religioso. A melhor religião que nós tínhamos ali até Jesus chegar era o judaísmo. A única religião que recebeu seu código normativo diretamente de Deus. Jesus não chamou a gente para aderir ao judaísmo.
Ele chamou a gente para fazer missões, para continuar aquilo que ele veio fazer. Então a gente só se encontra no Evangelho nesse negócio. Agora eu queria, antes das perguntas, dar um certo direcionamento aqui, pedir pelo menos a um dos nossos preleitores. Eu vou pedir ao Valmir, que fale um pouquinho, pastor, 1 minuto só, sobre a seguinte situação. Quando nós vamos nas pesquisas sobre a frutificação cristã, nós descobrimos um negócio assombroso. A maioria dos crentes nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Qual é o problema, pastor? Fala para a gente aí, para a gente poder se situar nesse negócio. Eu vou, na verdade, queridos, pegar a fala do Marcelo. Acho que a nossa dificuldade é a gente não entender o nível do nosso chamamento. Esse é o problema, porque quando nós entendermos que o nosso chamado é ser bênção, a gente entende a necessidade de compartilhar a nossa fé. E quando você compartilha a sua fé, você entendeu a missão de Cristo, que o Marcelo falou, e a missão de Cristo é a minha missão. Em outras expressões, ele diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e esta autoridade eu estou delegando a vocês. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. E aí Marcos vai mais além, né? Em versículo 16 ele diz assim: e não tenha medo do perigo. Se beber de alguma coisa, você não causará dano. Se forem picados, porque a gente não tem esse conceito, sabe, pastor Josué? O conceito do que é a minha missão. Quando eu não sei qual é a missão de Cristo, e que ela é extensiva a mim, e ainda que eu diga assim, a religião não é tudo, mas a religião, ela perde a sua essência, e ela resgata a sua essência, quando nós entendemos que religião não é um instituto, é um estilo de vida, porque cristianismo enquanto religião, ele não é nada, mas o cristianismo enquanto estilo de vida, é vida na vida, e a gente tem medo de investir a nossa vida na vida do outro. Ok, antes de passarmos à pergunta, deixa eu chamar a atenção aí para a turma. A gente tem uma galera muito grande agora, ligada conosco na internet, assistindo o programa aqui ao vivo, e abração para todos vocês aí que estão assistindo a gente. Abração para o meu amigo pastor Helder, lá em Ananindeua, gente boa, comprometido com a visão de igreja multiplicadora. Eu tenho que mandar um abração para a minha turma querida do Pará e do Amapá. Gente boa, nós queremos rapidamente relembrar aqui, para você que sintonizou com a gente agora, conectou agora, nós temos o pastor Valmir no nosso painel. Pastor Valmir é pastor aqui da Cibapa, a igreja que está recebendo a gente, uma igreja referência hoje no Brasil, a respeito de crescimento exponencial, dentro dessa visão de igreja multiplicadora. Nós temos o pastor Marcos, que conosco, que é de missões nacionais, trabalha na implantação de igreja em Jardim Marília, membro dessa igreja. Ok, e temos aqui o pastor Marcelo, da Junta de Missões Nacionais também, ligado a Ministérios Universitários, e temos o Ranieri aqui, que representa a Juventude Batista Brasileira. Então você tem aqui pessoas bem situadas para responder suas perguntas. E escreva sua pergunta aí, traga para a nossa turma e sai daqui com a resposta que pode dar direcionamento para a sua vida. Nós vamos aqui na primeira pergunta. Eu queria fazer essa primeira pergunta aqui para o Marcos. O senhor colocou aqui, Marcos, essa é quente, hein? Presta atenção, não vai complicar a vida do cara, mas é o seguinte: o que eu posso fazer para que meu pastor de jovens entenda essa visão? Porque ele está insistindo lá em fazer um culto de jovem, igualzinho de domingo à noite. Pastor, fala sobre esse negócio aí para a gente. Você tem aí 2 minutos. Se a gente lembrar um pouquinho, que a pessoa que fez a pergunta, lembrar um pouquinho do que foi falado ontem, né, sobre essa questão, quando o nosso líder, ele não está na visão, você vem para um congresso como esse, o seu pastor não participa, talvez ele não veio, e aí você sai daqui e chega lá, o pastor André falou sobre isso hoje de manhã, e você chega lá, né, quase com os 2 pés no peito dele, dizendo assim: você tem que fazer assim. Não vai dar certo. Eu creio que a melhor maneira de responder essa pergunta é a seguinte: lembrar do que nós ouvimos ontem, é orar. Nós precisamos orar pelos nossos líderes. Meus irmãos, a gente precisa orar. Tem pessoas que não compreendem ainda. Você está participando do congresso,
Talvez o seu pastor nunca participou. Talvez ele tenha aquilo fechado na mente dele, ele acha que é daquela maneira que vai acontecer, e você, todo feliz, participou de um congresso como esse e diz assim, agora vai ser assim. Mas eu lembro que um dos preletores disse o seguinte, o que acontece nessa igreja, lá em Bacaxeri, aqui na Cibapa, ou em qualquer outra igreja que já vive essa ideia, a visão de igreja multiplicadora, não necessariamente vai acontecendo instantaneamente na sua igreja. É um processo, a coisa vai acontecendo. Eu tenho certeza que o pastor Valmir não foi, ele acordou assim de manhã, não foi assim. Foram longos anos de caminhada até chegar ao que está hoje. Então, a gente tem que trabalhar, começa você trabalhando, começa você fazendo, começa você orando, como diz lá na igreja multiplicadora, orando por 5 pessoas, alcançando pessoas. Você não vai de maneira nenhuma ir contra o seu líder, de maneira nenhuma, ore por ele. Mas eu creio que ao longo do tempo, ele vai estar vendo através de vocês jovens que estão aqui, que as coisas vão estar acontecendo, e você vai chegar para ele com todo amor, sem impor, com todo carinho, e dizer, pastor, poxa, vamos fazer assim. Presentei ele com um livro, o livro aí de relacionamento aqui do pastor Valmir, o livro de igreja multiplicadora, trabalhe com ele, ore com ele, mas não critique, ele não viu ainda. E eu vou aproveitar e fazer um comercial aqui, convide e incentive-o a participar do congresso de outubro. Isso, dá de presente, presentei isso aqui, o pastor Valmir já deu a dica aqui, presentei o seu pastor Una Juventude aí, olha, vai lá para o congresso Multiplique, de 11 a 14 de outubro, no Espírito Santo, em Aracruz, no Sesc. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao coração dele. Ok, vamos aqui uma pergunta seguinte, eu quero passar essa pergunta para o Ranieri. Aqui é um congresso de jovens, embora a gente tenha muita gente que não é mais jovem, mas com Jesus no coração, nosso espírito não envelhece nunca. É isso ou não é, Chiquinho? É isso aí, em nome de Jesus, todo mundo aqui tem um coração e alma jovem, então não tem limite. Mas assim, essa galera toda jovem aqui está envolvida no tempo de estudar. Então tem uma pergunta muito boa aqui, porque nós estamos falando para jovens que estão pensando no futuro, mas nós estamos falando em missão e oportunidades. Ranieri, estudar o campo missionário, como é que é esse negócio, meu irmão? Fala pra gente aí. Tá, primeira coisa que eu vou falar é que uma coisa não exclui a outra, né? Você estuda e pode ir para o campo missionário, pode ir para o campo missionário e continuar estudando. É que as pessoas também dizem que o missionário ou o pastor não estuda, né? Mas estuda e muito, né? Estuda bastante, é muito difícil. O missionário tem que estudar muita missiologia, vai estudar sobre as pessoas, sobre onde ele está. Mas essa ideia, se você está tentando estudar, que eu estou falando, estudar no secular ou ir para o campo missionário. E aí você tem que colocar o joelho no chão e sentir de Deus, a voz de Deus falando para onde você deve ir, para onde é que é o seu chamado agora. Porque às vezes o seu campo missionário é o seu local de estudo, é a sua universidade, é seu mestrado, é seu doutorado, é onde você está. Eu tenho um amigo, o pastor João Pedro também o conhece muito bem ali, lá de Brasília, que ele estudou muito, hoje ele é pós-doutor, mas não se furtou de fazer o trabalho de Deus, de fazer a obra missionária, de trabalhar. Ele diz assim, a sala de aula é o meu campo missionário, a sala de aula é o meu ministério, a sala de aula é onde eu apresento o reino de Deus, apresento o evangelho de Jesus Cristo para aqueles adolescentes que estão ali comigo, o Bright, né, João Pedro? Então, ele não se furtou, ele estudou, mas mesmo assim ele entendeu seu campo missionário. Então, essa é uma pergunta muito, às vezes é pessoal, aonde você vai, para onde você vai. E é uma coisa, você vai para o campo missionário, vai ser pastor, você vai estudar também, e muito. Vai estudar muito, que você tem que conhecer. Então, qualquer lugar onde você estiver, é um campo missionário. Então, não é excludente estudar o campo missionário. São coisas que são juntos e caminham juntos, e você precisa estar com muito joelho no chão para saber aonde Deus quer mandar você, para onde Deus quer enviar você para falar do reino dele. Ok, veja bem, nós estamos falando sobre igreja multiplicadora e alguns dos nossos preletores aqui têm chamado a atenção para a importância da oração. Tudo que o seu pastor puder dizer para você, para orientar a sua vida, vai ser muito importante, tudo que você está escutando aqui. Mas eu queria acrescentar aqui um pouquinho ao que o Ranieri já falou. Uma caminhada de oração com o Senhor vai clarear tudo isso na sua vida. Quem sabe, Deus precisa de você com uma profissão, porque há demandas missionárias no mundo todo, para pessoas que tenham profissões. Então é o seguinte, como é que você vai entender esse negócio?
É claro que seus líderes vão ajudar você, converse com seu pastor, faz pergunta, mas assim, faz uma caminhada com o Senhor em oração e essas coisas vão ficar muito claras na sua vida. Mas o certo é que Deus tem um propósito missionário na sua vida. Vamos agora, eu quero Marcelo. Marcelo, é o seguinte, como é que eu posso entender que realmente eu tenho um chamado missionário? Explica para nós aí, que eu agora estou querendo saber também. Tá certo, tá certo. Existe o chamado missionário geral e o chamado missionário específico. Todo cristão tem um chamado missionário geral, que é isso que eu falei, de você buscar a unção de Deus, você pregar o evangelho, fazer discípulos, você ter compaixão e graça. Todo mundo, todos nós, levantou a mão, aceitou Jesus, você já é um missionário onde você está. Agora, Deus escolhe alguns especificamente, como houve ontem à noite. Deus escolhe alguns e chama você. Eu quero que você vá para X lugar. Você, eu quero que vá para a floresta amazônica. Você, eu quero que vá para a Cristolândia. Você, eu quero que vá para o mundo árabe. Aí é a chamada específica. Como saber? Essa é a pergunta, né? Aí a resposta é a mesma. É o relacionamento com Deus. É o andar com Deus. Em João capítulo 10, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você precisa desenvolver no seu andar com Deus essa disciplina de você ouvir a voz de Jesus. E isso é relacionamento. É no relacionamento, é você orar e Deus vai falar com você. Deus fala de N formas. Deus fala, nenhuma dessas formas contraria o que está na palavra de Deus. E a Bíblia, a leitura da Bíblia é a principal dessas formas. Mas Deus fala de maneira específica. No seu coração, na sua mente, Ele usa outros irmãos, Ele usa outras pessoas, mas é o Espírito Santo que vai dar para você a certeza, a convicção de que é Jesus falando. Por quê? Porque você é ovelha de Jesus e você reconhece a voz de Jesus. Agora isso, ninguém vai poder dar essa certeza para você. Isso aí é só você no seu coração que tem que ter essa convicção. Deus está me chamando para ir para a Polinésia. Deus está me chamando para ir para a Bahia. É o seu caminhar com Deus. O que aconteceu comigo? Eu tinha 15 anos de idade, nunca tinha pensado em ser missionário, estava vivendo a minha vida, me preparando para o vestibular, etc. Eu estava num culto, pastor Oliveira de Araújo, então secretário de Missões Nacionais, e aí houve aquela pregação, como houve aqui do pastor Fernando Brandão, e eu senti no meu coração, Deus falando: Marcelo, eu te quero nesse negócio. E prontamente eu falei: de jeito nenhum, Senhor. Não quero. Não, tenho meus planos, eu sou tímido, eu não sei falar, e como é que vai? E aí Deus foi me mostrando, me fazendo lembrar de textos da Bíblia, e Ele me confirmando. Então isso aí foi eu e Deus caminhando. Então você tem que descobrir, no seu caminhar, no seu ouvir a voz de Deus, o que é que Deus quer para você. Durante muito tempo, na minha época, né? As igrejas só valorizavam o chamado missionário específico. A gente via o missionário como aquele, esse sim está servindo a Deus. Como a única maneira de servir a Deus é você largar tudo e ir para longe, né? Esse era o top, era o cara que estava perto de Deus, era o único consagrado. E todas as outras vocações eram desprezadas. Aí hoje a gente está vivendo um pêndulo, né? Que foi para o outro lado. Hoje em dia a gente só dá ênfase muitas vezes ao chamado para ser médico, ao chamado para ser professor, ao chamado para ser dona de casa, que são chamados de Deus, sim, e que devem ser valorizados. Deus te chama para uma dessas coisas, sim, mas também chama especificamente para ser missionário, para largar tudo. Então é só ouvir a voz de Deus. Ok, muito bem. Olha, se essas falas aqui estão suscitando aí na sua cabeça alguma dúvida, alguma pergunta, escreve isso aí e manda para a gente. Eu queria juntar duas perguntas aqui, porque de alguma forma dá para juntar, para a gente remir um pouco o tempo, e eu queria que o Valmir respondesse isso. A primeira delas, a primeira pergunta foi feita assim: a teologia de missão integral pode ser perfeitamente aplicável à visão de igreja multiplicadora? E a segunda, que acaba colocando no bolo disso tudo, pastor, faça isso para nós: família, estudo, lazer, descanso, evangelismo e missões, igreja, PGM,
Como conciliar tudo isso? Emenda aí, sai numa resposta bacana, você tem 2 minutos. Tem que fazer milagre, hein? Na missão integral, lógico, completamente. Missão integral, ela não pode ser uma perspectiva à parte daquilo que nós entendemos que é princípio. Quando a gente fala em compaixão e graça, a gente está falando de missão integral. Não tem como você pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho e não oferecer o abraço, não oferecer a ajuda, não andar com a pessoa. Então é possível. A dificuldade de missão integral é quando você vê missão integral apenas na perspectiva do social. E é de forma que nós olhamos para o ser humano, para o homem, e a gente olha o homem de uma forma holística, um homem como um todo. Segundo, a pergunta que foi feita sobre como conciliar família, faculdade, você foi colocando vírgula, quem fez essa pergunta. Você olha essa situação na perspectiva da institucionalização. Queridos, a visão de igreja multiplicadora vem trazer para você essa questão do RD, relacionamento discipulador. Se você tirar as vírgulas, você está construindo na cabeça alguma coisa departamentalizada. RD é estilo de vida, você já vive família naturalmente. Você só precisa potencializar a qualidade de tempo com excelência naquilo que você faz. Eu não me programo para fazer missões, eu não me programo para dirigir PG, eu não me programo para viver em família, eu não me programo para viver em igreja, eu vivo, é estilo de vida. E isso acontece na esfera do relacionamento discipulador. Então, quando você pergunta, por exemplo, quer dar um exemplo, a menina que está na Câmara agora é a Morgana. Morgana faz um curso de tempo integral. Ela é líder de pequeno grupo, ela é universitária, ela está em família. A gente não departamentaliza, a gente vive. E viver já nos empurra para relacionamento. Agora, eu não me programo para relacionamento, eu sou relacionamento. E isso é a nossa resposta. Então, assim, desconstruir na sua cabeça, ai meu Deus, onde é que eu vou arrumar tempo para viver missões? É estilo de vida. Tire as vírgulas, junta tudo, que você vai dizer assim, eu faço tudo isso e ainda sou feliz. Tá bom? Porque eu me divirto só em ver você. Eu me divirto servindo, eu me divirto vivendo, e é isso que nós queremos enfatizar aqui, tá bom? Ok. Às vezes a gente tem a impressão de que esse conceito, os conceitos eles são formulados e eles ficam muito petrificados, né? Talvez esses conceitos, por exemplo, teologia de missão integral, tudo isso precisa de tempos em tempos ser revisto. É um conjunto dessas coisas. Eu acho que assim, nós somos de uma cultura no Brasil em que nós recebemos um evangelho, e a cultura religiosa nossa departamentalizou a teologia, teologia da prosperidade, teologia da integral, teologia da libertação, e a gente colocou isso na cabeça. A estrutura eclesiástica também, departamento disso, daquilo, e você assim, não dou conta de viver isso. Quando nós entendermos que viver o cristianismo é viver princípios e não métodos, você consegue entender que a teologia do relacionamento, ela suplanta tudo isso. Sabe a questão? Porque ao mesmo tempo que eu vivo com o Marcelo, eu também estou disposto a ajudá-lo na sua caminhada, na área espiritual, na área social, na área emocional. Eu conduzo a viver com intensidade um cristianismo que olha o homem como um todo, e não um homem departamentalizado, ou seja, assim e assado. Então, eu acho que nós precisamos entender isso, desarrumar para vivermos a liberdade do cristianismo. Ok, senão a gente fica escravo de clichês, né? Veja bem, nós vamos numa outra pergunta aqui que eu queria situar da seguinte maneira. Quem sabe você tem amigos aí que são perdidos e você nunca teve coragem de falar de Jesus firmemente para essa pessoa. Quem sabe porque ele conhece você, ele sabe todos os palavrões que você já falou andando com ele, você sabe toda a coisa errada que você já fez, e isso às vezes é inibidor. Mas além disso, existe um monte de situações que são oportunidades de frutificação, e às vezes a gente não sabe muito como é que faz, né? Uma pessoa fez uma pergunta aqui, que quem sabe você, especialmente que está na faculdade, enfrenta isso. Eu tenho uma pessoa ateia, que eu gostaria de ganhar para Jesus. Como é que a gente faz isso com um ateu? Eu não sei, em 2 minutos não dá para ganhar um ateu, mas você tem que responder a pergunta. Sim. A grande questão não é se a pessoa é ateu, se a pessoa
diz não acreditar em Deus, ou se ela é espírita. Eu vejo que a grande questão não é essa. A grande questão é nós, de fato, vivermos Cristo, para que as pessoas vejam Ele através das nossas vidas. Eu conheço várias pessoas assim, e já tive a oportunidade de ganhar algumas para Cristo. E não existe assim uma fórmula, porque o problema é que a gente acha que nós vamos fazer. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. A grande questão é que a gente quer fazer. A gente não se coloca à disposição de Deus para orar. Alguém falou, acho que o pastor André falou aqui de manhã, a gente passa por alguém e fala, estou orando por você, está orando nada. Às vezes a gente é mentiroso, a gente diz que está orando e não está orando. Então, se a gente se colocar, realmente assim, na brecha, para orar pela pessoa, eu creio que Deus vai fazer a obra e vai te dar oportunidade, vai te oportunizar situações para que você apresente o Evangelho para ela, na hora certa, no momento certo. Deus vai colocar isso no seu coração. Não existe uma receita. Não, olha só, para o ateu é assim, para o testemunho de Jeová é assim. Não existe isso. Porque às vezes a gente, quando coloca dessa maneira, a gente exclui aquelas pessoas que não têm talvez um entendimento ou um estudo de como ganhar aquela pessoa. Se for assim, o analfabeto não vai conseguir ganhar ninguém, porque ele não sabe, ele não entende disso, de grego, de hebraico, e não precisa nada disso. Não precisa disso, precisa de viver, ter um estilo de vida diferente, onde as pessoas olhem para você e vejam que você serve realmente a Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus fará e completará a obra no coração dessa pessoa que se diz ser ateu. Eu fui militar durante 7 anos e eu lembro de uma situação muito interessante onde tinha um jovem que ele falava de Cristo, ele estava participando de uma roda, conversando ali no quartel e o pessoal contando piada, aquelas piadas que terminam em palavrões. E aí ele estava rindo, participando daquele momento ali. Eu lembro da cena, eu era cabo do exército, eu estava passando para poder pegar o meu material e colocar o pessoal em forma, na companhia. E aí passando, ele já estava ali esperando para entrar em forma, e eu percebi aquilo. Quando foi à tarde, no mesmo dia à tarde, aquele mesmo rapaz que estava ali no meio da piada, não contando, mas ouvindo, ele estava conversando com uma outra pessoa, e falando do amor de Deus, e a pessoa estava assim chorosa, estava assim, a ponto de dizer assim, eu aceito a Cristo. Quando uma daquelas pessoas que estava na roda mais cedo entrou, aquele momento de trocar de roupa para ir embora, e falou assim, sai para lá, ô seu crentinho, falso profeta, de manhã estava na bagunça lá com a gente, agora quer dar uma de crente. Então eu acho que o grande problema é a maneira como a gente vive. As pessoas precisam ver Cristo em nós, e o resto quem faz é o Espírito Santo de Deus. Gente boa, agora nós vamos ter que fazer um milagre aqui. O tempo está apertado, não vai poder completar, porque ele estourou o tempo dele. Então agora não fazer milagre, é só 1 minuto que você tem. Se você passar de 1 minuto, eu corto o microfone. Eu corto o microfone de quem passar de 1 minuto. É o seguinte, sabe por quê? Porque tem muita pergunta e eu estou vendo que só temos 7 minutos ali. Vamos correr contra o tempo. Ranieri, é o seguinte, em nenhum tempo, nas últimas décadas, os jovens são bombardeados na universidade. Então a pergunta é, lá bombardeado com teorias científicas que são contrárias à fé, à religião, como é que a gente pode defender a tese da fé nesse ambiente escolar e profissional? 1 minuto, meu irmão. 1 minuto, com a vida. Com a vida. Você defende com o que você fala e você vive aquilo que você fala. O Paulo escreveu a título lá no capítulo 13, fala, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Então você vai falar com a vida. Agora, se você quer falar uma coisa, você tem que estudar muito. Você não vai combater um professor sem você conhecer a palavra de Deus. Você tem que ter profundidade naquilo que você está lendo. Então você vai ler William Lane Craig, vai ler Francis Schaeffer, vai ler esse pessoal que combateu o ateísmo, vai ler C.S. Lewis, que era ateu e depois se converteu. Então você vai estudar profundamente a palavra de Deus, profundamente a sua fé, para poder falar, mas aquilo que você fala, você vai ter que viver. Se você não viver, não adianta nada o seu discurso, porque aí a sua prática vai ser falha, mas você precisa também conhecer, Não há ortopraxia sem ortodoxia, não há a atitude correta, a prática correta, sem o estudo correto, sem o ensino correto. Olha aqui, ontem o pastor Valmir contou uma história fantástica. Aquele livro que o cara leu, a vida da mulher que antes era valente e agora tinha Jesus. É vida mesmo. O que mais impacta as pessoas que estão ao nosso redor não é o que dizemos, é como vivemos. Muito bem, Marcelo, eu tenho ouvido muito
falar sobre ouvir a voz de Deus, eu gostaria de saber se Deus fala literalmente com a gente. 1 minuto, hein? O nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é um conceito, ele não é uma força impessoal, ele não é uma coisa, ele é alguém. E ele fala, ele é vivo, ele é real. E ele fala como ele quer. Ou seja, não tem limites para o jeito que ele quer falar. Se Deus quiser falar com você audivelmente, você vai ouvir uma voz audível, você vai ficar com muito medo, mas ele vai falar. Se ele quiser falar com você através de sonho, ele vai falar através de sonho. Se ele quiser falar através de um anjo, ele vai falar. Se ele quiser falar através de um servo dele, ele vai falar. Então não tem limites, a gente não pode colocar uma definição de como Deus age, porque Deus é Deus. O que você precisa fazer é você estar disposto a ouvir. O problema não é Deus falar. O problema é você ouvir, né? Elias, quando Deus quis falar com Elias, teve o fogo, teve o terremoto, teve o furacão. Deus não estava em nada daquilo, Deus estava na brisa suave. Então, faça assim: Senhor, fala comigo como o Senhor quiser, eu quero te ouvir. E quando Ele falar, aí que é o X. Quando Ele falar, se você estiver disposto, você vai saber que foi Ele. Ok. Pastor Valmir, esse negócio aqui, como o irmão está com uma experiência pastoral com uma pluralidade muito grande, acho que o irmão vai responder isso bacana. Até que ponto devemos ou podemos entrar na cultura do indivíduo sem Cristo? Eu acho que a ideia é, até que ponto eu posso avançar no universo que não é meu, para alcançar a pessoa? Como é que é isso aqui? Eu sei que o irmão deve ter muita experiência bacana aqui na Cibapa. Queridos, ontem eu falei isso e eu quero finalizar assim, ó, a fala de ontem, dizendo para você, você precisa demonstrar que você valoriza aquela pessoa. Se você valoriza aquela pessoa, porque a nossa cultura é assim, em outras palavras, a gente tem uma capacidade de rotular a pessoa pela face dela. Se ela é fechada, carrancuda, se ela é na dela, você rotula logo e diz para aquela pessoa, ela é metida, ela é difícil. Quebre essa barreira, se aproxime da pessoa da forma como Cristo se aproximou da mulher samaritana. Valorize a pessoa enquanto ser humano, não a coloque no céu nem no inferno, apenas a valorize como ser humano. Dando valor a ela, você entra no universo dela porque você deu o primeiro passo. O segundo, ela vai ver que você tem um interesse por ela sem querer tirar nada dela. Você se dá e ela se oferece a você, de forma que você penetra no universo dela, sem que ela emita uma palavra, mas porque você a valorizou como ser humano. Ok, eu tenho uma pergunta aqui, eu não compreendi muito, mas eu interpretei, eu acho que é importante a gente dar uma palavra, Marcos, sobre isso aqui. O senhor escreveu aqui, já sou velho, mas tenho um chamado para missões. Vamos fazer assim, quais são as possibilidades de oportunidades para esse nosso querido que está aqui, rejuvenescendo com essa moçada bacana? Não tem idade para nós servirmos a Deus, né? Não há limite, né? Claro que uma decisão, de repente, para um determinado campo, com uma determinada idade, talvez, essas questões físicas, enfim. Mas eu acho que não há limite para servir a Deus. Se nós entendemos aquilo que eu falei no início, o pastor Valmir também falou, o pastor Marcelo, de que entender o campo missionário, até questão do chamado geral, específico, enfim, sempre há oportunidade para nós servirmos a Deus e para nós fazermos missões. Às vezes, não necessariamente, meu irmão, indo para um lugar longe, mas compreendendo que eu posso ser bênção onde eu estou plantado, onde está a planta dos meus pés. Aonde está a planta dos meus pés. Então, missões não tem essa questão de idade, tem a questão de compreender o chamado geral ou específico e colocá-lo em prática, independentemente da idade, né, com as suas forças, e Deus com certeza vai te capacitar a fazer. Amém. Veja bem, estamos chegando ao fim, mas eu queria pedir perdão a você que mandou uma perguntinha e não deu tempo de responder. A gente não consegue responder tudo, tá
tá certo? Nos perdoe, mas você pode fazer o seguinte, qualquer um desses painelistas aqui vai estar aí no intervalozinho, chega perto dele e pergunta, eu fiz uma pergunta que foi respondida, mas me responda aqui. Ele vai ser usado por Deus para falar ao seu coração. Muito obrigado a você que acompanhou a gente aí pela internet, Deus abençoe você, faça com que tudo isso que está acontecendo aqui, que você está acompanhando à distância, mude a sua vida, mude a vida da sua igreja, e especialmente a vida da sua juventude, porque nós precisamos ganhar o Brasil para Jesus, é nossa missão. Deus abençoe vocês. Obrigado, Marcelo, obrigado, Ranieri, Marcos e pastor Valmir. Deus abençoe todos vocês. Oi, voltei. O que tem hoje à tarde? Ele tem todo jeito. Então, 15h40, todo mundo lá. Vai ser uma festa. Se sua caravana tem dúvida de onde é o local, procura a direção do congresso, né? Todo mundo que está aí trabalhando vai poder orientar você, tá bom? Nós achamos uma pasta com documentos dentro. Se você perdeu, nos procure, tá bom? Procure o pessoal aí que está nas portas, que ele vai te ajudar. A pasta está aqui, ó. Tá bom? Quem perdeu, é isso, gente. Grande abraço e até o PGzão. Deus abençoe.